Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celso Beretti aqui. O Papa Pio XII, ele disse com palavras quase proverbiais que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E quando se perde o sentido do pecado, as pessoas se entregam ao pecado, mas aí vem as consequências, as amargas, desastrosas, terríveis consequências para o indivíduo, para a família, para a sociedade, para o mundo. Exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O mundo de hoje declarou a morte de Deus. E bem disse o Papa Bento XVI que a declaração da morte de Deus é um ato suicida, porque é a declaração da morte do homem. Então veja, nós estamos vivendo num mundo pós-cristão. Um mundo pós-cristão, não pós-cristianismo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Mas vamos analisar de onde vem a perda do sentido do pecado, de onde vem essa declaração da morte de Deus. É um problema só, a perda do temor de Deus. A perda do temor de Deus faz com que o homem perca o sentido do pecado. Claro, o salário do pecado é a morte. Aí os demônios pintam e bordam, porque as pessoas dão as tintas, as pessoas dão a tela, dão a linha, as agulhas para os demônios pintar e bordar, e aí os estragos são terríveis, como nós vemos hoje no mundo inteiro. Então existe todos os problemas que há no mundo, nas famílias, dentro da igreja, eles se originam num único problema, que é a perda do temor de Deus. As pessoas hoje zombam de Deus, as pessoas brincam com a própria salvação, ultrajam o nome de Deus, profanam o nome de Deus, profanam as coisas sagradas, profanam a Eucaristia. A maioria das pessoas tomam a Eucaristia, por exemplo, de uma maneira sacrílega, estão em pecado mortal. Veja, a Bíblia, ela é ridicularizada, os padres são ridicularizados pelas novelas, por aí. Então, o sintoma de que o homem perdeu o temor de Deus. Isso é muito grave. Jesus, ele faz uma severa advertência a respeito disso. Ele diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz assim, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo no inferno. Palavra da nossa salvação. Isso é muito grave, meus irmãos. Veja, quando nós perdemos o temor de Deus, nós colocamos em risco a nossa salvação. Nós começamos a viver o modo de viver, a adotar o modo de viver deste mundo, um mundo que odeia Deus, um mundo que rejeita o plano da salvação de Deus, um mundo que declara, como já disse, a morte de Deus. Isso já é denunciado lá no livro da sabedoria. Vou tomar aqui a sabedoria, no capítulo 5, olha, já está denunciado lá no livro da sabedoria, diz assim, aquelas pessoas que depois que estão já no inferno, olha qual é o discurso dessas pessoas. Essas pessoas que se gabavam de odiar a Deus, de desprezar a Deus, de rejeitar a confissão, essas pessoas que blasfemavam, olha, agora elas estão no inferno. Essa pessoa está no inferno. Olha o discurso, mudou completamente. Diz assim, diante de sua vista serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra a sua expectativa. Falando aqui do justo, né? O justo que foi salvo e o ímpio que está condenado. Olha o que o ímpio vai dizer, atormentado pelas chamas do inferno. Ei-lo, aquele de quem outrora escarnecemos,
e a quem loucamente cobrimos de insultos. É o que as pessoas fazem com aqueles que temem a Deus, insultam, quer dizer, ridicularizam, consideravam sua vida como uma loucura e sua morte como uma vergonha. Como, pois, é ele do número dos filhos de Deus, e como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição. Erramos pelos desertos sem caminhos e não conhecemos o caminho do Senhor. Olha só, meus irmãos, o que ganhamos com o nosso orgulho e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância? Tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa. Olha só, meus irmãos, aqui o ímpio reconhecendo que todo o seu modo de viver foi perda de tempo, foi tudo ilusão. Aqui, por isso que diz aqui, mas os justos viverão eternamente. Sua recompensa está no Senhor e o Altíssimo cuidará deles. Olha só, aqui está a grande diferença. Qual é o meu discurso hoje? Qual é o meu modo de pensar? Qual é a minha escolha hoje? Irmãos, olha, quando a pessoa perde o temor de Deus, ela já está a caminho do inferno. Ela já está com os pés, a planta dos pés, no fogo do inferno. Então, cuidado, porque eu vou ler aqui também o livro de Tobias. Tobias, muitas vezes você pensa assim, como é que eu devo viver? Como é que eu devo educar os meus filhos? Existem duas coisas muito simples. Toda a educação hoje, existe toda uma discussão sobre educação. Duas coisas são necessárias para educar uma criança. Aqui, o livro de Tobias, no capítulo 1, diz assim: quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho a quem deu o nome de Tobias. O pai de Tobias, Tobite, né? Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e se abster de todo pecado. Então, essas duas coisas, unicamente isso, muitas vezes as pessoas se preocupam em dar aos filhos tudo aquilo que elas não tiveram. Mas a única coisa que você precisa ensinar ao seu filho é temer a Deus e se abster de todo pecado. E, obviamente, você precisa dar o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo. Queridos, olha aqui o livro de Eclesiastes, não Eclesiástico. Eclesiastes está escrito assim, no capítulo 7, versículo 2, melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Então, se você tiver que escolher entre ir num velório e ir a um banquete, escolhe ir no velório, porque lá no banquete é muito provável que ali é um campo propício para a prostituição, para o adultério, para a bebedeira, para as piadas sujas, para toda espécie. Daí as pessoas começam a compartilhar vídeos pornográficos uns com os outros, começam a fazer ridicularizar os padres, a igreja, os mandamentos, e ali é um lugar propício para as orgias, as drogas, toda espécie de pecados que levam a alma para o inferno. Então, por isso que está escrito, melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Por isso, meus irmãos, olha, quero dizer uma coisa para você. Feliz daquele, diz a palavra, que vive no contínuo temor de Deus. É preciso viver no contínuo temor de Deus. O temor de Deus nos aproxima de Deus, nos mantém próximos de Deus. E o medo de Deus é o sintoma de que nós
perdemos o temor de Deus. É o que aconteceu com Adão e Eva. Enquanto estavam no temor de Deus, eles estavam na obediência a Deus, no respeito à lei, à sua palavra, e tinham tudo, eram plenamente felizes. No dia em que perdem o temor de Deus, desobedecem a Deus, a desgraça acampa na vida deles. E aí vem todas as consequências do pecado. E olha, meus irmãos, uma pessoa que perde o temor de Deus e começa a viver uma vida de pecado continuamente e não retorna, não se arrepende, não confessa os seus pecados a um padre, não rompe com o pecado, essa pessoa será condenada ao fogo do inferno. Essa é a realidade. Jesus, ele não mente, ele fala abertamente, não para horrorizar, não para atormentar, mas para causar um abalo na nossa consciência que está obscurecida pelo pecado, para ver se a gente se converte, para ver se a gente se retorna à casa do Pai, para ver se a gente faça aquela oração junto com Daniel, né, no capítulo 3, depois de ver as consequências dos pecados da nação, pecado da idolatria, daí Daniel diz assim: entretanto, que a contrição do nosso coração e a humilhação do nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto de vós, Senhor. Como se nos apresentássemos como um holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos carneiros. Você não precisa mais fazer isso, que você precisa se aproximar do tribunal da misericórdia de Deus, o confessionário, e voltar a temer a Deus de todo o teu coração. E aqui, que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença, que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. Veja, irmão, uma pessoa que perde o temor de Deus, no dia da morte ela vai ficar totalmente confusa, vai ser atormentada, que percebeu que entrou pelo caminho da destruição, que não tem salvação, que vai para o inferno por toda a eternidade, vai ficar totalmente confusa, ao passo que os justos se alegrarão eternamente. Diz aqui: é de todo o nosso coração que nós vos seguimos agora, que nós vos reverenciamos, que buscamos a vossa face. Uma pessoa que teme a Deus, reverencia a Deus, busca a face de Deus na oração, nas vigílias, nos grupos de oração, nos retiros, nas pregações, na palavra. Então, não os confundais, tratai-nos com vossa habitual doçura e com todas as riquezas de vossa misericórdia. O mais lindo de tudo é que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Agora, por isso a palavra de Deus, ela diz aqui para nós, Jesus, Marcos, né, capítulo 9, cuidado, meus irmãos, com o pecado, não brinque, a conversão, ela é tudo para nós. Jesus diz assim: se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta, melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora, melhor te é entrares coxo na vida eterna, do que, tendo os dois pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o, melhor te é entrares com um olho a menos no reino de Deus, do que, tendo os dois olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque todo homem será salgado pelo fogo. O que o Senhor está dizendo aqui para nós é preciso romper, sermos impiedosos com toda ocasião de pecado, porque uma pessoa que é condenada e vai para o inferno, ela será tratada impiedosamente pelos demônios.
será ridicularizada, e o demônio vai ridicularizar essa pessoa por toda a eternidade, vai zombar dela por não ter vivido no temor de Deus, por ter abandonado o temor de Deus. Irmãos, para finalizar, olha a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 6, 14 em diante: não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis, aqui aqueles que zombam de Deus, aqueles que não temem a Deus, que só pensam em gozar a vida, em só acumular riqueza. Ai de vós ricos, diz a palavra. Aqui, não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis no que é impuro, e eu vos receberei. Mas quando você se separa do que é impuro, mundano, perverso, devasso, o Senhor ele te acolhe como filho pródigo, o Senhor te recebe de braços abertos e faz uma festa. E aqui diz: serei para vós um pai, e vós sereis para mim um filho e filhas. Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha isso, irmão. O Senhor está te aguardando de braços abertos no confessionário, na Eucaristia, nos grupos de oração, nas palavras, nos retiros. Meu Deus, toma essa decisão hoje. Do contrário, você está caminhando para o fogo do inferno e não vai haver mais retorno, não vai haver mais arrependimento, não vai haver mais redenção. Vai ser um castigo, torturas eternas, meus irmãos. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, realizando plenamente o quê? A nossa santificação no temor de Deus. Senhor Jesus, eu peço agora, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, enche-nos do temor de Deus, Senhor, para que esse temor de Deus seja a bússola, o nosso guia, o nosso farol, que caminhemos continuamente no temor de Deus, Senhor Jesus, para que possamos nos encontrar livres de todo o temor no dia da nossa morte, Senhor. Livrai-nos, Senhor, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, no dia 16, agora de março, nós teremos a nossa vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento, da meia-noite às 6 horas da manhã. Dia 16, sábado, da meia-noite sábado, às 6 horas da manhã. Eu vou dar aqui o local certinho para vocês no próximo vídeo, então fique atento e participe conosco e compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.